Estamos aqui pela nossa última aula da semana de aquecimentos para a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Doutora, o que é a imersão? A imersão é um curso online e gratuito que eu preparei junto com a minha equipe, com muito carinho, muita atenção, direcionado para as principais dúvidas da prática de vocês. Então, a imersão é este curso que nós estamos fazendo, esse grande evento na próxima semana. E essa aula de hoje, assim como as aulas dessa semana, é uma aula de aquecimento para a imersão. Como assim? Quando a gente faz essas aulas de aquecimento, a gente eleva o nível. E aí, quando vocês chegarem na imersão, vocês vão aproveitar muito mais. Boa noite, bom te ver. Muito bem-vindos. Gente, para quem não me conhece, eu sou a doutora Raíra Pureza, sou mentora de médicos e sou cardiologista e intensivista. E eu estou aqui para te ajudar a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. A aula de hoje é taquiarritmias na emergência, os erros que todo médico comete e não percebe. E quem está entrando já vai me dizendo aí, você é médico, é estudante de medicina, se for médico já atua na emergência, se for estudante de medicina falta quanto para receber o CRM, coloca aqui de onde você é, né? Por exemplo, eu sou Raíra de Teresina, Piauí, e agora eu moro em São Paulo, então coloca aí de onde você é, se apresenta para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. E na aula de hoje, então, a gente vai falar das taquiarritmias na emergência. Eu vou te contar aqui os erros que todo médico cometeu ou acha que está fazendo certo e não tá. A gente vai clarear tudo isso aqui hoje, nesta aula. Gente, eu não vou falar aqui na aula do que é uma coisa que é muito rara, algo supérfluo. Isso eu não vou fazer na aula, tá? Arritmia de Galavardin. Não vou trazer isso. Eu vou trazer para vocês o que é comum e o que mata. É isso que eu vou trazer para vocês. É isso que importa pro plantão, né? Então, o que é mais comum, mais frequente e o que é mais grave, é isso que você precisa saber para ter segurança no seu plantão. E dentre esses, né, esses assuntos, digamos assim, dentre as emergências cardiológicas, uma delas é a taquiarritmia. Então, é disso que eu vou falar para vocês hoje. Então, fica nessa aula até o final, pega caneta e papel e anota tudo, porque eu vou te dar dica prática, direcionada, pronto para você usar no seu plantão de amanhã ou mesmo de hoje, se você já estiver de plantão. Então vamos lá, gente. Taquiarritmia na emergência. Vamos falar aqui do primeiro erro. E antes de falar do primeiro erro, na verdade, eu quero desmistificar aqui uma coisa, tá? Muitos médicos chegam pra mim e falam assim: ai, doutora, eletro não é pra mim, emergência não é pra mim. Colega médico, colega médica, se você é médico e atua como médico, você vai precisar saber de taquiarritmias, tá? Você vai precisar saber de emergências cardiológicas como um todo, porque isso vai acontecer. Em algum momento você vai precisar atender pacientes com taquiarritmia, com emergências cardiológicas. E é melhor que você esteja preparado, porque situações de emergência cardiológica não te dão a segunda chance. Aí você diz: ai, não, mas a faculdade não me preparou para isso. E agora? Eu não sei, eu vou ter isso na prática, o que é que eu faço? Agora é hora de se capacitar. E sim, é possível. Existe uma forma de você aprender a ter raciocínio clínico rápido e direcionado e dominar mesmo as emergências cardiológicas, ter certeza do que está fazendo e assim atingir segurança no plantão. Essa forma é o método DEC, um pouquinho dele eu estou trazendo aqui nas aulas de aquecimento e muito mais eu vou trazer lá na imersão. Então vamos lá. Primeiro erro em taquiarritmia. Gente, tem vários, não sei se eu vou conseguir falar de todos, vou tentar aqui falar de todos. Mas lá na imersão eu trago todos eles bem estruturado também. Então vamos lá. Primeiro erro que os médicos cometem diante de um ataque à arritmia. Primeiro é não identificar, na verdade, né? Que aí eu não faço nada. Se eu não dou diagnóstico, como é que eu trato? Então, na verdade, antes do erro 1 tem um erro 0, que é não identificar. E você precisa saber identificar. Nossa, mas são muitas arritmias. Pois é, só que tem uma forma de você atender as taquiarritmias sem nem precisar identificar exatamente qual delas é. Só sabendo que é um taquiarritmia e que gera uma consequência. Eu vou te mostrar isso hoje. Então vamos lá. Primeiro erro é não identificar. Segundo erro é achar que diante de um ataque à arritmia, você precisa do eletrocardiograma. Gente, isso é muito frequente. Eu sempre falo esse exemplo. Estava na passagem de plantão, eu na UTI cardio, a outra UTI geral era do lado, então a gente fazia a passagem de plantão no mesmo repouso, né?
E na passagem de plantão, chega uma técnica de enfermagem e fala: doutor, paciente do leito tal, fulaninho, tá fazendo uma frequência de 160. E aí o médico falou assim: cadê o eletro? Você fez o eletro? Não, eu vim de primeiro te informar, doutor. Pois faça o eletro e me traga. Gente, tá certa essa conduta? Não tá, né? O que que o médico tem que fazer ali? Tem que levantar e olhar o paciente. Foi o que eu fiz. Eu nem conhecia o paciente, mas fui lá porque eu tinha que checar se essa taquiarritmia estava causando instabilidade no paciente. Porque se a resposta for sim, eu já tenho que entrar com conduta imediata. Então, não, gente, não dá pra fazer eletrocardiograma em toda taquiarritmia. Essa não é a prioridade. É um pouco contraintuitivo, né? Nossa, mas um taquiarritmia, eu não tenho que saber se é TV, taquissupra, lá. Num primeiro momento, não. E o método DEC é isso, ele te mostra o que você tem que olhar primeiro. E a primeira coisa que você tem que olhar no ataque à arritmia não é o eletrocardiograma. Não é ataque à arritmia em si. Nossa, Raíra, sério? Fica comigo que você vai entender. Então, o primeiro erro, achar que você precisa de eletrocardiograma para tomar condutas corretas diante de um ataque à arritmia. Gente, quando nós estamos diante de uma emergência cardiológica, você não tem tempo para perder. Tem pacientes que têm horas de vida, tem pacientes que têm minutos. Se você for esperar fazer o eletro e o paciente tivesse com ataque à arritmia instável, o eletro é só para constatar o óbito. Não dá tempo. Não tem como perder tempo. Você tem que saber o que fazer. E eu vou te mostrar aqui hoje nessa aula. Então, primeiro erro, tá? Quem tá entrando aí, gente, estamos na aula do aquecimento para a imersão, domínios, emergências cardiológicas. Quem não se inscreveu ainda, digita eu quero aqui no chat do Instagram, porque você vai receber no seu direct o link de inscrição. E se vocês estão gostando do aquecimento, vocês vão amar a imersão, porque tá muito mais completo, é um evento mesmo, tá? Então, a aula de hoje tá que a arritmia na emergência, os erros que todo médico comete e não percebe. O problema de não perceber que você tá cometendo erro é que é um ponto cego. Como que você vai melhorar? Se pra você tá certo? Não vai. Então, aqui eu vou mostrar quais são os erros, que aí a gente não vai mais cometer esses erros e aí a gente fica com espaço para aprender o que é o certo. Tem um ditado chinês que fala isso, né? Um discípulo foi querer aprender com um mestre chinês e tudo que o mestre chinês falava, o discípulo, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é aquilo. E aí o mestre chinês disse, eu vou te servir um chá. E começa a encher a xícara de chá do discípulo. E aí ele enche até derramar, e continua derramando, ele continua enchendo. E aí o discípulo disse, mestre, você não tá vendo que já tá cheia? E o mestre falou, então, você já está com a xícara cheia, não tem espaço para aprender nada. Você precisa esvaziar a sua xícara para conseguir aprender. Então, gente, primeiro a gente tem, olha a importância dessa aula, a gente tem que saber o que é o errado pra gente não fazer mais. Primeiro, não fazer o mal, né? Já dizia Hipócrates. Então, vamos lá. Primeiro erro, achar que eu preciso do eletrocardiograma para conduzir um ataque à arritmia instável. Desculpa, conduzir um ataque à arritmia. Já tô dando spoiler dos próximos. Primeiro erro, achar que eu preciso de um eletrocardiograma para conduzir um ataque à arritmia. E aí você vai dizer, doutora, se eu não preciso do eletro, eu preciso de quê? Eu preciso do traçado no monitor. Aí você vai dizer, não, se o eletro já não conseguia dar o diagnóstico, agora eu vou ter que olhar no traçado do monitor e dizer que tá que arritmia que é? Calma, que não é bem assim. Veja, se você tá diante de um paciente com taquiarritmia, a gente fala muito isso. Olha a abordagem aqui direcionada. Quem se move, ganha move. Isso é simples, mas é de uma sabedoria tão grande. Porque chega um paciente com taquiarritmia, você tá ali no consultório, você vai conduzir o paciente no consultório, não dá, tem que levar pra sala de emergência. Se o paciente tivesse parado, ele ganhava paz, é ou não é? A prioridade em um paciente parado é ver se o ritmo é chocável, se for chocável, dá um choque. Mas nosso paciente tá vivo, então quem se move, ganha move. O que significa o move? Coloca aqui pra gente, pra mim. O que significa o move? Eu já vou falando aqui que a gente tem muito assunto pra falar, mas escrevam aí, o que significa move? M de monitorização, O de oxigênio, se estiver indicado, V de acesso venoso, porque é um paciente grave, eu vou precisar fazer medicações, e E de... Quero ver quem que acerta o E. O que é o E? Aí todo mundo responde, é eletrocardiograma. Não, exame físico. Por quê? Não que você não vá fazer o eletro. Depois que você garantiu que o seu paciente está estável, você faz quantos eletros você quiser.
Mas para um paciente que está prestes a evoluir para uma parada, ele não tem como esperar o eletro, tá? Então, é de exame físico, porque primeiro eu estou dando um suporte mínimo para o paciente, que é ali o oxigênio, e com a monitorização e o exame físico, eu vou conseguir ver se o paciente tem critérios de instabilidade. E aqui você vai entender por que tá errado aguardar o eletro. Porque se o paciente vem instável, eu já tenho que passar para a conduta, tá? E aqui, gente, tem um detalhe. Tem taquiarritmias que com certeza vão ser causa da instabilidade. Tem taquiarritmias, taquicardias e taquiarritmias que com certeza não são causa da instabilidade. E como que eu vou saber um ou outro? Método DEC, tá? Método correto a aplicar. Que eu tô dando a introduçãozinha dele. Então, tem taquiarritmia que você olha, essa aqui é causa da instabilidade. Tem outra que você olha, não, essa aqui não é não. E aí, se a taquiarritmia for causa da instabilidade, só tem uma conduta correta, é a cardioversão elétrica sincronizada. Então, aqui a gente já tem um segundo erro. Achar que, diante de um paciente com taquiarritmia e instabilidade, a taquiarritmia vai ser sempre a causa da instabilidade. Isso não é verdade. Não é verdade. Inclusive, gente, eu incluo aqui nesse erro taquicardia sinusal. Porque tem colega que acha que tem que controlar a taquicardia sinusal. Não! Eu não falei de taquicardia em nenhum momento, taquicardia sinusal em nenhum momento aqui. Eu só falei de taquiarritmia. Nessa aula só entra taquiarritmia. Por quê? Porque taquicardia sinusal é sempre a consequência, nunca a causa da instabilidade. Então você vai ter que procurar uma causa. Vai ter que ser médico. Vai ter que raciocinar. Usar o raciocínio certo. Ah, o paciente está hipotenso. Pois é, mas está hipovolêmico. É óbvio que ele vai ficar com taquicardia sinusal. E se ele tiver um FA de base? Aí ele vai ficar com FA de alta resposta. Aí você olha ali o paciente com FA de alta resposta, hipotensão, vou cardioverter. Mas o paciente estava hipovolêmico. Então, o método DEC, ele te ajuda a olhar para o lugar certo. Usando o método correto, você não vai ter dúvida no caso desse. Você não vai querer tratar a FA, que na verdade é uma consequência e não a causa. Você vai procurar uma causa, porque você viu que a FA é só consequência. E aí você encontra a causa, que nesse exemplo é um paciente hipovolêmico. Então, é muito importante, é fundamental você saber para onde olhar. Porque quando a gente não sabe quais informações pegar naquele caso clínico, cada paciente, gente, tem 1 milhão de informações na frente. E o caso clínico que monta é você. Não vem montado como na prova da faculdade, a prova de residência, que monta é você. E se você não souber quais informações pegar, você fica perdido. E se você não souber como organizar essas informações para chegar no diagnóstico e aí entrar com a conduta certa, seu paciente perde a chance. Então é muito comum na prática a gente ver o colega tratando consequências. O paciente está hipotenso, vou colocar noro, o paciente está saturando, vou botar O2, o paciente está rebaixado, vou fazer um tomo. Aí o cara estava com taquiarritmia, que era a causa de tudo. Tem que resolver a taquiarritmia. Então, vamos lá. Primeiro erro, achar... A aula de hoje, gente, quem está entrando, aula de aquecimento... Aula de aquecimento para imersão, domínios, emergências cardiológicas. Evento online gratuito que vai acontecer na próxima semana. Digita eu quero aqui nos comentários para receber o link de inscrição no seu direct. Não deixem de se inscrever. Isso aqui, gente, é só o aquecimento. É só o comecinho. A imersão tem muito mais. É um evento mesmo. Então, digita eu quero para receber o link no seu direct, tá? Então, vamos lá. Taquiarritmias na emergência, os erros que todo médico comete e não percebe. Falamos do primeiro erro, que é esperar o eletrocardiograma para tomar conduta. Segundo erro, quando você começa a acertar, foi pro MOV, taquiarritmia, vou monitorizar, tá instável. Segundo erro, achar que diante de um ataque à arritmia com instabilidade, a taquiarritmia sempre é a causa da instabilidade. E pior se for um ataque cardíaco sinusal. Gente, taquicardia sinusal não tem o que raciocinar. Taquicardia sinusal é uma consequência. Vai lá e procura a causa, para de tratar a consequência. Seu paciente não vai melhorar, você não resolveu a causa. E quando você está diante do paciente instável ainda mais, aí você, nossa, tá hipotenso, vou tratar a hipotensão. Você começa a tratar essas coisas, mas não é isso. Você tem que respirar, fazer o raciocínio certo, e aí você vai na causa.
E todas as consequências se resolvem. Essa é a magia do método DEC. É um paciente que tem segundos de vida, você conseguir fazer o diagnóstico em segundos e já entrar com a conduta em segundos. E você salva aquela vida que tinha só alguns segundos. Isso é o método DEC, certo? Então esse é o segundo erro, achar que, por exemplo, taquicardia sinusal é causa de instabilidade, não é? É consequência. Achar que toda taquiarritmia causa instabilidade. Como que eu sei? Se sim, se não. O método DEC é que eu precisaria de mais tempo para trazer isso para vocês. Certo? Muito bem. Agora vamos para o terceiro erro. Uma vez, então você conseguiu chegar ali no último passo. Uma vez identificado. Gente, isso aqui é uma coisa muito comum. Não se engane, não pense que você não vai pegar taquiarritmia. Ah, doutora, mas sabe o que é? É que eu trabalho na UBS, na UPA, meu plantão é de enfermaria, eu faço consultório. Meu amor, a taquiarritmia não escolhe hora nem lugar para chegar. Emergência cardiológica, a gente tá falando da principal causa de morte no Brasil e no mundo. São as emergências cardiológicas. Porque o que que mata? Doença cardiovascular. Qual é a doença número 1? Infarto. Então, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, as emergências cardiológicas são as formas como esses pacientes vão morrer. Então, se a gente, como médico, não souber nem tratar a principal causa de morte no Brasil e no mundo, a gente tá sabendo tratar o quê? Aí não dá pra sair de casa, não dá pra colocar seu pezinho no plantão. Tem que saber. Porque a responsabilidade é toda sua. Você escolheu pegar o plantão. Você assumiu essa responsabilidade, que você daria conta, então você tem que dar conta. Porque aquela vida depende de você. Certo? O paciente, quando está em situação de emergência, ele não escolhe para onde ele vai. Ele não escolhe estar ali, mas você escolhe. Nossa, doutora, mas eu terminei a faculdade e não estou preparada. Então se prepare. Se prepare. Nossa, terminei a faculdade, não tive treinamento em emergência cardiológica. Você e todo mundo. Eu também não tive quando eu terminei minha faculdade. Eu fui lá atrás de aprender isso. E agora eu estou ensinando para vocês. De uma forma muito mais rápida e direcionada. Não precisa levar os 5 anos de residência que eu levei. Certo? Então vamos lá. Então você tem que saber, certinho? E, gente, não adianta muito a gente ficar, mas isso, mas eu não tô preparada, e agora? Ficar se lamentando não vai tirar você do lugar. Você tem que levantar daí e ir atrás de se capacitar. E eu tô te dando essa oportunidade, então participa da imersão, que com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Você nunca mais vai olhar a emergência cardiológica da mesma forma. Então, vamos lá, vocês estão anotando? Tô de olho em vocês, hein? Terceiro erro, tá? Que os médicos cometem diante de taquiarritmia. Imagina que você chegou nessa conclusão corretamente, né? O paciente está com ataque à arritmia, tá? Veja que em nenhum momento eu falei aqui, é um ataque super instável, é uma TV instável, Não. Ataque à arritmia instável. Sendo ataque à arritmia a causa da instabilidade. Aí a gente tem que... Qual é o tratamento? Imediato, salvador de vidas. Escrevam aí. Ataque à arritmia instável. Sendo ataque à arritmia a causa da instabilidade, cardioversão elétrica sincronizada imediata. E aí você chega nesse momento. E aí você pensa, putz, eu nunca fiz uma cardioversão. E agora? O paciente está com ataque à arritmia. Está instável. E eu nunca fiz uma cardioversão. Vou ligar uma amiodarona. Aí liga a amiodarona. Aí o paciente morre. Por quê? Porque se é um ataque à arritmia instável, gente, se ataque à arritmia está causando instabilidade, significa que a próxima etapa é morrer. Vai matar o paciente, ele vai parar. Os pacientes param, mas antes eles têm alguma alteração de sinais vitais, eles estão te avisando que vão parar. Então, o paciente instável é um paciente que, se não for revertida a causa da instabilidade, ele vai parar. Isso é definição de instabilidade. Então, se você está com um paciente com ataque à arritmia que está causando instabilidade, significa que você precisa interromper ela imediatamente. E a forma que você interrompe esse ataque à arritmia é com a cardioversão elétrica sincronizada. Isso está descrito na AHA, né? American Heart Association, na diretriz brasileira de reanimação, europeia, em todo lugar. A única conduta correta diante de um ataque à arritmia que causa instabilidade no paciente é a cardioversão elétrica sincronizada imediata. Então, fazer qualquer outra coisa é um erro. Nossa, não sei cardioverter, doutora. Então, eu tenho que aprender. Vem comigo que eu te ensino. Vamos lá. Vou te levar até o domínio das emergências cardiológicas
para você ter segurança no seu plantão. Certo? Estão todos aí? Muito bem. Então vamos recapitular. Nessa aula de hoje a gente viu que doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Os pacientes vão se apresentar antes de morrer por doença cardiovascular com emergência cardiológica. Então a gente, como médico, precisa saber tratar a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Não adianta se esconder, só faço UBS, só faço UPA. Pior porque tem menos recurso e a emergência vai acontecer. Claro, não vai ser tão frequente quanto na minha UTI cardiológica, né? Quanto num plantão de emergência, mas vai acontecer também. E você precisa estar preparado. Estar preparado para atender situações de emergência cardiológica é pré-requisito para você pegar plantão, porque você não vai ter uma segunda chance. Para se preparar, você precisa conhecer o método correto, que é isso que eu estou trazendo aqui, um pouquinho no aquecimento e muito mais na imersão. Gente, quem quiser receber o link de inscrição para imersão, digita eu quero para receber no seu direct, tá? Pode ser nos comentários aqui, depois que a live ficar salva, pode ser nos comentários, tá bom? E aqui, na aula de hoje, que é mais um passo em direção a dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão, a aula de hoje que é taquiarritmias na sala de emergência, os erros que todo médico comete e não percebe. Na aula de hoje a gente viu 3 desses principais erros. O primeiro é achar que precisa de eletrocardiograma para conduzir taquiarritmia. Erro grave, pode custar a vida do seu paciente. Eu não só não preciso de eletrocardiograma, quanto eu não preciso nem do diagnóstico último. Se estiver instável, eu vou avaliar outra coisa, eu vou avaliar a clínica do paciente, para ver realmente se a taquiarritmia está causando instabilidade para eu já cardioverter. Tá? Então, erro número 1, achar que precisa de eletrocardiograma. Erro número 2, achar que toda taquicardia com instabilidade é a taquicardia que está causando instabilidade. Ah, é uma taquicardia sinusal. Gente, nunca, né? A taquicardia sinusal é sempre consequência da instabilidade, nunca causa, tá? E o terceiro é chegar no diagnóstico e não saber tratar. Do que adiantou? Seu diagnóstico perfeito. E o paciente para. Adiantou nada. Tem que tratar. Cardioversão elétrica sincronizada. Tem outros erros, tá, gente? Que para a aula de hoje eu vou acabar não trazendo. Por exemplo, não saber realizar a cardioversão. Você vai dizer, não, então eu vou cardioverter, porque eu vou salvar essa vida. Aí você não sabe sedar o paciente. Aí você pesa a mão na sedação, acha que é a mesma sedação da intubação. Vê no livro, a dose do livro sempre muito mais alta, aí o paciente para pela sua sedação. Você estava tentando salvar ele. Ou então você ceda e não percebe que ele parou de respirar, porque você causou uma parada respiratória com a sedação. Na verdade, com o tempo, gente, essa sedação, ela fica muito refinada e você consegue fazer o paciente dormir, não sentir dor, mas não diminuir drive respiratório. É muito gostoso isso. E aí ele fica com catéterzinho lá, você na hora tem que tirar a fonte de O2 e ele não deprime drive. Mas se você não sabe sedar, você pesa a mão, ou ele para pela sua sedação, que ele já está instável, ou então ele diminui drive respiratório. Ninguém oferta oxigênio para o paciente, tem que ir lá ambusar se o paciente parar de respirar, né? Dependendo da dose, isso acontece. Afinal, é a mesma medicação para intubação, só que é uma dose mais baixa. E aí você vai cardioverter, aí afinal, acertei tudo. Aí acertei a sedação, acertei o oxigênio, e esquece de sincronizar. Gente, esse erro aqui é muito grave, muito grave, muito grave. Cardioversão é uma coisa, desfibrilação é outra, como água e vinho. Ah, tudo não é choque? Não, meu amor. Cardioversão elétrica sincronizada, ela vai identificar onda R e vai soltar o choque ali. É diferente de uma desfibrilação. Quem já cardioverteu aí ou desfibrilou, escreve aqui para eu saber. Na desfibrilação, quando você aperta, o choque sai imediato. Na cardioversão, como está sincronizado, você aperta e segura. Aí ele demora um tiquinho e sai o choque só depois. Às vezes demora um segundo ali. Porque ele vai identificar onde ele quer soltar o choque. Então, se você esquecer de sincronizar, você está dando outro procedimento para o paciente. Você está dando uma desfibrilação, que pode causar o conhecido fenômeno R sobre T. E você causa uma parada. Porque quando você desfibrila e cai em cima da onda T, pode causar o fenômeno R sobre T e vira um FV. Então, você fez o diagnóstico perfeito, estava fazendo passo a passo até agora, ok, e aí você errou em um ponto. Mas você não sabia que era tão importante, afinal, tudo é choque. Gente, a gente tem muita responsabilidade com o CRM, com o nosso carimbo. Muita responsabilidade.
é muita coisa que tem que ser vista. Você tem que realmente conhecer e ter testado antes, não no paciente, né? Em simulação realística, por exemplo, como eu faço com meus alunos na mentoria, tá? Então, é realmente muito importante conhecer cada detalhe, tá? E isso fica mais claro quando você tem um método universal. O método DEC, ele é universal. Ele é um método que serve para todas as emergências, não só as emergências cardiológicas. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Raíra, mas se der um branco? E se eu travar na hora, se der um branco? Gente, o método DEC parte do zero, do branco. Você pode não saber nada do paciente, mas ele vai na ordem de prioridade, do mais grave para o menos grave. E aí você identifica o que levaria aquele paciente à parada. Você identificou, você entra com a conduta salvadora de vidas. Isso é o método DEC. É por isso que eu tô aqui, porque eu quero que todos os médicos conheçam esse método. A gente pode, juntos, reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil. Mas temos que estar juntos. Estou aqui ensinando, vocês têm que estar aqui aprendendo. Pega esse aviãozinho, manda essa aula para outro colega médico. Vamos disseminar esse conhecimento que literalmente e diretamente salva vidas. Certo, galerinha? Muito bem. Então agora eu vou, pra finalizar, vou falar o que você não deve fazer. Acho que já ficou claro, né? O que você não deve fazer. Você não deve ir pro plantão sem realmente saber identificar e manejar ataque a arritmias. Sem saber quais são os critérios de instabilidade, sem saber como realizar a cardioversão. Você não deve testar. Eu vou testar. Tomara que não chegue nada grave. Aí chega. Aí você vai lá conduzir sem saber direito o que está fazendo. Por sorte, o paciente pode dar certo ou pode não dar. Não dá pra gente ficar assim, né? Com a vida humana na nossa frente. Então tem que ter responsabilidade. Aprenda primeiro, pegue seu plantão depois. Tá? Então o que você não deve fazer? O que você deve fazer? Bom, agora você já aprendeu um monte de coisa. Você já sabe que não vai esperar o eletrocardiograma para tomar a conduta. Vai olhar o traçado no monitor, o traçado eletrocardiográfico. Se for um ataque à arritmia, vai procurar critério de instabilidade. Achou, se ataque à arritmia estiver causando instabilidade, vai cardioverter. Você já entendeu, né? Que é diferente. Outra dica para você, se inscreva e participe da imersão. Mas participe mesmo. Coloca na agenda, acompanha ali na hora, manda as dúvidas. Você já se comprometeu por 6 anos na faculdade de medicina? Não dá para se comprometer por 4 dias de aula? Que vai mudar a sua prática para sempre? Acho que dá, hein? Então, participa da imersão. Quem quiser receber o link da imersão, escreve eu quero aqui nos comentários. E aí você vai receber o link no seu direct. Ou então vai lá na bio, tá? E se inscreve pelo link da bio. Quem tá aqui no YouTube, já foi mandado pela minha equipe o link de inscrição. Para quem tá no Instagram, digita eu quero. Ou então vai no link na bio e faz sua inscrição. É online gratuito. Qual é a sua desculpa? Vamos lá, aprender a dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Na imersão eu vou trazer um método DEC detalhado para você. Esse método que salva vidas. Certo? Muito bem. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada pela presença de todos e participação de todos. E eu vejo vocês na imersão. Esse super evento que eu montei com minha equipe, direcionado para as dúvidas de vocês da prática clínica. E eu vou trazer conteúdo prático, no ponto para você usar, sair dali e usar no seu plantão. Vai ser um divisor de águas na sua carreira. Certo? Essa é a imersão Domine Emergências Cardiológicas. Começa na próxima semana. Vejam o calendário, tá lá no link na bio. Todas as aulas que vocês vão ter. Certo? Pois, um beijo, meus amores. Vejo vocês na imersão. Qualquer dúvida, por exemplo, se eu fechar aqui e você ainda não escreveu eu quero, que eu tô vendo que várias pessoas estão escrevendo eu quero. Se eu fechar aqui e você, não deu tempo de eu escrever eu quero, vai no link na bio, que lá dá pra se inscrever, tá bom? Pois, um beijo, fiquem com Deus e até a imersão. Tô aguardando vocês lá.